Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. E vamos começar essa edição com um exemplo de que a fé, a união e a força são armas fundamentais contra a Covid-19. Foi o que aconteceu com uma família do Paraná. Um advogado ficou internado 7 meses em um hospital, enquanto do lado de fora, a esposa e as filhas davam a sustentação para a cura. Vamos ver. Bastante debilitado, mas com um sorriso no rosto. O Guilherme está cercado de cuidados. Ele acaba de deixar a UTI. Uma vitória de quem nunca desistiu da vida. Olha lá que linda! Foram 7 meses, um total de 209 dias, mais de 5.000 horas. Durante todo esse tempo, esse hospital de Curitiba virou a casa do Guilherme. O advogado de 36 anos foi protagonista de uma das histórias de recuperação mais longas e difíceis da Covid-19. Eu fui considerado um dos casos mais graves do Paraná, onde a possibilidade era muito pequena de sobreviver, mas o apoio do hospital, da família através de videochamada, sabe? Foi o que me manteve. Cada dia parecia que abria-se um novo ciclo. Um ciclo novo de esperança, de vontade de viver, né? Mas vencer só foi possível graças ao apoio da família, dos amigos e principalmente da fé. A mulher que aparece cantando louvores na porta do hospital é a Jaqueline, esposa do Guilherme. Ele estava melhorado, de repente ele piorava de novo. E mais uma vez, aquela sensação, né, ruim. Mas sempre com fé, sempre orando, pedindo a Deus, né, muitas orações. Isso que fortalecia. O Guilherme foi contaminado durante um almoço em família e pelos primeiros sintomas não parecia nada tão grave, algo que ele precisasse ficar tanto tempo em um leito de hospital. Mas era só o início da jornada mais difícil da vida dele. Por ser diabético e hipertenso, teve várias complicações, como embolia pulmonar e 4 paradas cardíacas. Tive mais ou menos 3 paradas cardíacas, mas uma foi bem longa, de aproximadamente 20, 25 minutos. E ali os médicos não desistiram de mim, não desistiram da minha vida, e me ajudaram, lutaram comigo, e eu, após esse período, voltei. Graças a Deus, estou aqui para dar esse testemunho. A recuperação foi lenta e cheia de altos e baixos. Depois dos 3 primeiros meses, o advogado chegou até a receber alta e foi para casa, mas só ficou com a família 10 dias. O estado de saúde dele piorou e teve que voltar para o hospital. Para agravar a situação, o Guilherme não podia receber visitas por causa do risco de contaminação. Ele e a mulher têm 2 filhas e a comunicação era feita por videochamadas. Amo muito vocês. A gente ama muito, muito do tamanho do céu. Mesmo assim, a família fez de tudo para que ele não se sentisse sozinho. Até o aniversário do Guilherme foi comemorado no hospital. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nas videochamadas também era assim, né? A gente falava, amor, você tá bem? Você tá ouvindo? E a gente tinha que estar sempre passando aquela fé, tá tudo certo, sempre sorrindo. E quando a gente desligava, era aquela dor no coração, aquele aperto. Toda vez que eu podia falar com elas e elas falavam que me amavam, era uma dose, um remédio de alívio, de vontade de viver, sabe? Finalmente, no dia 21 de fevereiro, o Guilherme pôde voltar para casa. Toda a família é evangélica e eles dizem que só conseguiram suportar todo esse tempo
porque acreditam em milagres. Muitas vezes nessa caminhada, assim, eu senti nas orações e em todas as coisas que eu fazia, parecia assim que Deus sempre estava mostrando, assim, um momento que nem... Teve um momento que eu orei para Deus e falei assim, e tem uns versinhos da Bíblia, sabe? Tem vários assim, e eu peguei um versinho e falei para Deus assim, Senhor, promete que vai trazer meu marido de volta? E eu peguei um papelzinho e dentro das palavrinhas ali, num verso curto, estava escrito, trarei de volta. Por ser uma doença muito solitária, eu tive um grande amigo que foi Jesus Cristo do meu lado. Creio muito nisso e acredito que ele esteve comigo, os anjos dele esteve comigo todos os dias. Eu sentia muitas vezes um alento, um carinho de Deus na minha vida, mesmo passando por uma dificuldade muito grande. Mesmo assim, eu sentia ele comigo. E essa luta pela vida pode ser retratada nessa imagem. No auge do sofrimento, ainda no hospital, o Guilherme busca forças para cantar um louvor. Reinos e nações, e eu me encantava com a sua voz. Obrigado. Ai, que lindo! História maravilhosa, né? E olha só, mais uma complicação em decorrência do coronavírus vem à tona. Pacientes apresentaram casos de trombose pós-Covid. Esta meia de compressão e remédios coagulantes há 4 meses fazem parte da rotina deste empresário. Ele explica que pouco tempo depois de sair de uma internação decorrente da Covid-19, foi diagnosticado com trombose. Pós-Covid, recuperação total, achando que estava de bem. Minha filha me perguntava sempre sobre uma dor na perna. Você sente uma dor na perna? No começo achava que não, depois começou, falei, não, sinto, esquisita a minha perna. Vamos fazer exame. Apontou-se o trombo atrás do joelho direito, que é um trombo que não pode caminhar, não pode andar, né? Porque ele pode ir tanto para o pulmão como para o cérebro. Cláudio relata que não sente mais dores e acredita que em breve estará sem as medicações. Mas a relação ainda pouco compreendida entre a Covid e a trombogênese pode ser ainda mais grave. O ator hollywoodiano Nick Cordeiro precisou ter a perna direita amputada, pois um coágulo bloqueou a circulação de sangue durante a internação por coronavírus no início da pandemia. 2 meses depois, ele morreu devido a complicações da doença. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia revelou que 39% dos médicos entrevistados tiveram pelo menos um paciente que apresentou o caso de trombose pós-Covid. Algumas pessoas foram acometidas durante a infecção e outras 45 dias após o diagnóstico inicial. Quando um coágulo se forma em uma veia ou artéria, ocorre a trombose. Este quadro pode evoluir para uma embolia, quando o coágulo se desprende e pode parar nos pulmões, cérebro e coração. Este especialista alerta para a busca de um médico, caso ocorra algum desses sintomas. Pacientes que já fizeram o diagnóstico de trombose durante a internação, né, é fundamental manter a anticoagulação ainda por alguns meses, até que, através de uma reavaliação do angiologista e cirurgião vascular, se possa interromper esse tratamento. De acordo com o angiologista, pessoas que já apresentaram casos de embolia ou trombose têm uma predisposição a desenvolver o quadro durante o coronavírus. A doença também pode estar ligada ao sedentarismo causado pelo período de isolamento. Por isso, alguns cuidados devem ser mantidos. A necessidade de uma hidratação adequada, de exercícios físicos regulares, né, mesmo que sejam exercícios leves, e se o paciente não conseguir porque estiver muito debilitado, pelo menos a realização de fisioterapia, né, acompanhamento fisioterápico, é fundamental para se prevenir a formação de trombos. E olha só que bacana, um médico adotou uma forma para se comunicar com os pacientes em recuperação. Segundo ele, os assistidos afirmam que se recuperar é um renascimento.
Mato Grosso do Sul também sofre com UTIs lotadas. Cerca de 120 pessoas estão na fila à espera de um leito de UTI. UTIs lotadas significa um trabalho dobrado para a equipe médica. Você imagina a tensão em um hospital. Em meio a tudo isso, uma imagem chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. O médico elaborou frases em folhas de sulfite e mostrou para uma paciente que passou vários dias entubada. Os recados dizem o seguinte: temos uma notícia para você. Você tem lutado há vários dias contra a Covid. Hoje podemos dizer que você está vencendo esta batalha. Vamos retirar este tubo e voltar a respirar sozinha? O jovem médico Dr. João Antônio Rico disse por que tomou esta iniciativa. O tubo não é o final da linha. O tubo faz parte do tratamento. E a nossa programação, quando entuba um paciente, é sempre pensando já em extubá-lo, que é retirá-lo do respirador. Então, a nossa alegria é poder, depois de 12 a 15 dias, retirar o respirador e fazer com que o paciente volte a respirar novamente. Para fazer os cartazes, o médico também levou em consideração o que ouviu de muitos pacientes que saíram de um estado grave da doença. Essa sensação, muitos pacientes descrevem para nós, é como se eles estivessem renascendo, voltando a viver novamente, recebendo um novo sopro de vida. Não tem alegria melhor que a gente vê uma pessoa respirando sozinha, que é uma coisa básica que a gente às vezes nem percebe, e voltar a respirar sozinho é uma coisa tão maravilhosa para aquele paciente. Em meio à pandemia, muitas pessoas que perderam o emprego descobriram talentos que nem imaginavam que tinham. Milhares de brasileiros encontraram na crise uma oportunidade de negócio e começaram a empreender. Vamos conhecer agora uma dessas histórias de sucesso de uma empresa que nasceu nesse momento tão difícil. A Silvana era gerente de treinamento em uma empresa financeira, até que no começo da pandemia ela foi demitida. Foi aí que ela descobriu uma nova vocação, a confeitaria. Como a Silvana é do Sul, a receita da cuca da avó se transformou no negócio da família. Não era, né? Virou. Durante a pandemia eu fui demitida, bem no começo da pandemia. E aí eu fiz algumas cucas, tinham bananas em casa e tal. Daí eu fiz algumas cucas para dar de presente para alguns amigos que estavam na mesma situação, né? Tanto de desemprego, trabalhando no SAMU, trabalhando no hospital de campanha, e com as crianças em casa, enlouquecidos, né? E com aquela ansiedade do que estava acontecendo, que a gente era um momento bem desconhecido para todos, né? De pandemia. E aí as pessoas espontaneamente começaram a agradecer, né? Pelas cucas. E as outras pessoas começaram a perguntar: você está vendendo? Você está vendendo? E aí eu olhei para o Gui, para o meu marido, e falei: e aí, estou vendendo, né? Vamos vender? E nós começamos no segundo dia, né? Isso no dia 24, no dia 26 nós vendemos as primeiras 10 cucas. E estamos aí completando quase um ano. E as cucas fizeram tanto, mas tanto sucesso, que o marido Guilherme, que era coordenador de compras numa multinacional, decidiu pedir demissão e apostar no sonho da esposa. O negócio cresceu e hoje a Silvana coloca a mão na massa e o Guilherme cuida dos pedidos e da logística. A Sil, ela se focou com a produção da cuca e eu cuido mais dessa parte de pós-produção, que é embalagem, entrar em contato com motoboys, né? Então a gente tem um número grande de motoboys de pedidos que a gente já manda diariamente. E toda essa parte de logística, de acompanhamento com a entrega, sou eu que faço. Não para de tocar, que os pedidos chegam o tempo todo. O tempo todo, daí eles pedem para agora, para amanhã, para mês que vem. Os pedidos já estão bem adiantados. As pessoas já estão procurando para o Dia das Mães. Então o negócio está prosperando cada vez mais. Enquanto muitas empresas fecharam as portas, outras pessoas enxergaram na crise uma oportunidade para empreender. Segundo o Sebrae, quase 700 mil empresas foram abertas no país no ano passado. Mais de 535 mil micro e pequenas empresas e quase 100 mil empresas de pequeno porte surgiram durante a pandemia. Isso fez com que o mercado acabasse se fracionando, né, e as pessoas enxergando uma outra oportunidade de se ganhar dinheiro.
né? E talvez seja até o trabalho futuro dela, o negócio futuro, né? Não seja sazonal, que ela aproveitou essa oportunidade, ela viu que tinha demanda e ela explorou digamos assim, uma oportunidade que o mercado estava oferecendo. E para quem também sonha em empreender, é importante saber que antes de qualquer coisa, o planejamento é fundamental. Não importa se o negócio for de grande ou pequeno porte. Agora a gente tem que colocar a empresa no papel, planejar e se profissionalizar, né? Então, assim, o maior problema hoje das micro, pequenas e até as médias, eu atendo até algumas médias também, é essa questão do planejamento, essa questão de misturar dinheiro, né, o dinheiro que é do negócio, eles acabarem retirando, essa questão de precificar bem o produto, essa questão de entender um pouco mais esse mercado para esse crescimento, essa questão de negociar com o fornecedor um custo mais acessível para o seu produto. Então, tudo isso agora, conforme você vai escalar a tua empresa, é onde você vai encontrar as dificuldades. Então, isso tem que estar muito bem no papel. E para quem descobriu um talento durante a pandemia e quer levar isso a sério, como o caso da Silvana e do Guilherme, é fundamental se dedicar muito para fazer o negócio se consolidar e crescer. Imaginou que descobriria uma nova vocação durante a pandemia? Não imaginava. Não imaginava. Eu estou muito satisfeito. Não só pelo negócio, mas pelo que a Cuca da Sil está transmitindo para as pessoas que estão pedindo e presenteando. Isso dá uma emoção bem grande para a gente também. Voltar para o mercado corporativo? Não. Eu vou brigar para que a Cuca vire uma empresa grande. Não basta ter uma ideia, né? Tem que saber o que fazer com ela, né? Porque ideia por ideia não se desenvolve, né? A gente tem que saber transformar essa ideia em algo, né? Pode ser sucesso, assim como a Cuca da Sil. E pode ser, sim. Delícia, né? O Shopping Center de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, entrou em uma verdadeira viagem no tempo com a exposição Os Gigantes da Era do Gelo. São réplicas em tamanho natural de espécies que habitaram a Terra durante a Era Glacial. Este é o moa, originário da Nova Zelândia, foi o maior pássaro não voador da história. O auroque surgiu na Ásia e o megatério na América do Sul. Há ainda castor e alce gigantes, urso das cavernas, tigre dente de sabre. Todos estão extintos há milhares de anos. Habitaram a Terra durante a Era Glacial. Produzidas em Praga, na República Tcheca, as réplicas em tamanho real foram feitas em resina, couro, fibras naturais e poliuretano. O mamute de 4,5 metros de altura e 8 de comprimento foi a réplica que mais chamou a atenção do Alexandre. Ele quer voltar com a sobrinha de 6 anos para contemplar a exposição. Bem curioso. Bem curioso. Para quem gosta, né, de antiguidade, né, para a história, muito interessante. Os detalhes encantam adultos e a magnitude chama a atenção da criançada, que apesar de não ver estes animais por aí, conseguia reconhecer algumas espécies. Que bicho que é esse aí? Rinoceronte. Você já tinha visto um desse? Não. O que você achou desse bichão aí? Bonito. Uma viagem no tempo por meio de um simples passeio em família no shopping. Precisamos a mais nesse período de pandemia, né, que a gente fica muito em casa, a gente aproveitar o domingo para sair em família e conhecer um pouco dos animais pré-históricos, né? Algumas coisas ele associou com os animais atuais. Então, assim, é cultura também, né? É muito legal isso. No total, são 11 réplicas espalhadas pelo primeiro piso do Bosque dos Ipês. O shopping traz essas réplicas que retratam animais da era pré-histórica, glacial, onde vem trazer cultura e entretenimento para toda a família sul-mato-grossense. E ainda no tema glacial, este parque é outra opção para divertir a meninada. Com um passaporte pago, elas podem brincar neste iglu gigante, cheio de rampas, obstáculos e escorregadores. Esse grande iglu que está fazendo parte da nossa exposição, ele está tomando todos os cuidados, né, com a
com a porcentagem de crianças em que é permitida, limpando todos os brinquedos sempre e claro, né, crianças menores de 5 anos sempre acompanhadas com seus pais. E você vai ver ainda nessa edição, pesquisa mostra que durante a pandemia o consumo aumentou muito nos supermercados. E ainda, Rango Solidário, projeto social distribui marmitas e alimentos para famílias carentes. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já. Uma pesquisa mostrou que durante a pandemia, muita gente reduziu as idas aos supermercados, mas, em compensação, as pessoas estão consumindo mais. Desde o início da pandemia, os supermercados não fecharam um dia sequer por ser serviço essencial. Primeiro houve correria às compras para armazenar alimentos, depois veio a estabilização. O certo é que o perfil do consumidor mudou. Foi o que apontou o levantamento feito por uma empresa de cartões de vale-refeição e alimentação. A pesquisa mostrou que o consumo em supermercados e açougues em Campo Grande aumentou em 17% durante a pandemia. Mas a quantidade de vezes que o consumidor vem a estes locais diminuiu. Na pandemia fica mais difícil para vir, né? A gente tem que vir o menos possível. Sim, diminuiu sim. Aí quando meu filho pode vir, eu evito de vir. Constatação feita também pelo gerente Edilson Santos. Nesta loja, no bairro Tiradentes, o consumo médio por ticket aumentou cerca de 10%. Em contrapartida, caiu o número de vezes que o consumidor frequenta a loja. É um cliente da nossa área vizinha aqui do mercado, ele às vezes vinha 3 vezes ao mercado. Hoje, né, com a pandemia, ele está vindo uma vez. Esse hábito que a gente tem percebido. O valor médio gasto com o cartão alimentação nos supermercados, atacadistas e açougues aumentou 14,97% de acordo com a pesquisa. Os itens da cesta básica foram os mais consumidos. Edilson destaca também a procura por outros produtos. Álcool gel é o mais procurado, produtos de limpeza do lar. Neste mês, a lei do stalking entrou em vigor. Mas, afinal, no que consiste essa legislação e o que caracteriza esse crime? Vamos saber na reportagem. Stalking é uma palavra da língua inglesa que significa perseguição. Agora, uma pessoa que perseguir outra de qualquer forma, invadindo a liberdade e a privacidade, colocando em risco a integridade física ou psicológica, será responsabilizada criminalmente por isso, até mesmo se for pelas redes sociais. A lei do stalking entrou em vigor no dia 1º deste mês e em Dourados, 2 homens foram presos aqui no 1º Distrito Policial pela prática do crime. Esse delegado explica o que muda no cotidiano da Polícia Civil com a sanção da nova Lei 14.132. Essa lei nós entendemos que foi um avanço, porque houve a revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Então essas condutas não são mais tidas como uma mera contravenção penal, e sim como a prática de um crime. Então toda pessoa que se sentir lesada pode procurar a delegacia de polícia. Nós faremos o registro de boletim de ocorrência e estaremos instaurando o respectivo procedimento para apuração do caso. Almussa Júnior diz que a lei não se aplica apenas ao ambiente doméstico, que qualquer pessoa pode ser responsabilizada e que o crime vem crescendo no ambiente virtual. Toda e qualquer pessoa que adote uma postura de perseguição reiterada, obsessiva contra qualquer pessoa, estará sujeito a essas penalidades previstas no crime de stalking ou perseguição. Para o presidente da 4ª subseção da OAB de Dourados, a lei surge para criminalizar a prática de perseguição e pôr limite nas redes sociais contra os chamados haters. Hoje, com as redes sociais, é muito comum esse tipo de coisa. A gente também tem ouvido nos últimos dias a figura do hater. O hater é aquele provocador de redes sociais. É aquele que desacata nas redes sociais. E isso pode ser algo interpretado apenas como um mero incômodo, mas isso pode tomar dimensões e, com o advento da lei,
esse que era tratado como mero incômodo, inclusive sob a ótica de uma mera contravenção penal, passou a ser tratado agora pelo Código Penal, interpretado como crime. O representante da OAB diz que o crime tem ainda qualificadora, que pode aumentar o tempo da pena em até 50%. A pena sobe de 2 anos, a pena máxima de 2 anos para 3 anos, quando a vítima é criança, quando a vítima é idoso, quando o crime é praticado com o uso de arma de fogo ou quando o crime é praticado contra a mulher em detrimento do gênero. Para o Instituto Mulher, a nova lei traz mudanças importantes, principalmente no combate à violência contra a mulher. A gente sabendo que tem mais esta ferramenta, agora a gente sabendo que a gente pode punir um pouco mais esse agressor, para nós isso é muito, muito relevante. Edna Bonelli, presidente da entidade, diz que esse crime não está previsto no texto da Lei Maria da Penha, mas acredita que futuramente possa ser acrescentado. De uma certa forma, é uma grande vitória também para quem trabalha com a violência doméstica e com a Lei Maria da Penha, né? Há uma lacuna. Mas é tudo muito novo, né? E claro que talvez futuramente isso possa fazer parte da Lei Maria da Penha, por quê? Todas as alterações que vêm para beneficiar, para estruturar, para facilitar a implementação da Lei Maria da Penha têm sido feitas. Uma das novas regras do Código Brasileiro de Trânsito, que entrou em vigor recentemente, é sobre o exame toxicológico para os motoristas profissionais, que teve a validade reduzida. Até quem não está trabalhando pode ser multado se não fizer o exame dentro do prazo. Atenção, motoristas profissionais que têm CNH das categorias C, D ou E. O prazo para a renovação do exame toxicológico mudou desde o último dia 12 e agora tem validade de apenas 2 anos e meio. O prazo de 5 anos foi reduzido para 2 anos e meio. Então, aquele colega que renovou a habilitação há 1 ano, ele ainda tem mais 1 ano e meio para renovar o toxicológico. Agora, aquele que renovou 2 anos e meio ou 3, ele já pode se considerar vencido. Ele tem 30 dias, segundo a norma do CONTRAN, para fazer novamente o toxicológico. Então, isso vai deixar um alerta muito grande para os colegas, para que não sejam pegos de surpresa. Para os motoristas, o exame custa em torno de R$ 220. A punição para quem estiver com o exame toxicológico vencido é pesada. A infração é gravíssima. Multa de quase R$ 1.500 e ainda a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. E mais, mesmo aqueles que não estão trabalhando vão receber as punições se não renovarem o exame nos 2 anos e meio. É a chamada multa balcão. A categoria está revoltada com essa atitude pouco honesta por parte do governo e do CONTRAN principalmente. Porque se eu sou abordado e estou sem o exame em dias, é natural que eu seja multado. Agora, se o colega está desempregado, ele está afastado do trabalho por um motivo ou outro e venceu o exame nos 2 anos e meio e ele não tem conhecimento, quando ele conseguir o dinheiro para fazer a renovação, ele já vai estar multado, realmente lesando os caminhoneiros, os trabalhadores em transporte, agindo dessa maneira sorrateira. Para tentar rever a norma, os sindicatos da categoria já estão se movendo. Todos os sindicatos de categoria estão se mobilizando no sentido de acionar o CONTRAN para que isso seja suspenso. Nós não somos contra o exame toxicológico. Aliás, nós achamos que toda a sociedade deve fazer. Diminuiria muito as mortes e os acidentes de trânsito. Porém, aquele que faz a lei é quem tem que dar a condição para que nós possamos cumpri-la. E dessa maneira nós estamos sendo penalizados 2 vezes, até mesmo sem termos conhecimento. Os incêndios na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, já superaram o número registrado no mesmo período do ano passado. Além dos prejuízos ao meio ambiente, a fumaça dessas queimadas trazem outras consequências. A fumaça alta e o fogo chamavam a atenção de quem passava pelo local. A vegetação de um terreno baldio, localizado no Jardim Monte Carlo, foi consumida pelas chamas. A imagem do local, que fica próximo a residências e a um centro de educação infantil, foi registrada na noite de domingo por um morador. Olha o desespero do menino, do rapaz lá, ó, com a mãe lá, ó, tudo querendo apagar o fogo aí, para não pegar fogo na casa deles, ó.
Já na terça-feira, uma situação parecida foi registrada no Arrisson de Figueiredo. Mais fogo e fumaça causados por queimadas. Do início do ano até agora, apenas no perímetro urbano de Dourados foram registrados 60 ocorrências de incêndios em terrenos baldios, 4 a mais do que o mesmo período do ano passado. A todo princípio, essa forma de limpeza dos terrenos ateando fogo é uma forma, eu sempre repito essa palavra, pré-histórica. Depois que o homem descobriu o fogo, ele começa a fazer a limpeza ateando fogo. Nós estamos num período, e nós vivemos um período onde qualquer possibilidade que dificulta a respiração é um risco à vida. Então nós temos que evitar isso, sem contar a possibilidade de se indicar, a propiciar um grande incêndio, né? E aí devastar residências, ceifar vidas, né? Então evitar qualquer tipo de atear o fogo. Apenas nos primeiros meses de 2021, o Corpo de Bombeiros aqui de Dourados já registrou 60 ocorrências de incêndios. O número já é maior que o mesmo período do ano passado. Você pode estar denunciando via 193, nós orientamos onde denunciar com maior propriedade, através da Guarda Municipal, que tem a Polícia Militar, que tem um pelotão especializado na fiscalização ambiental, que é 153, através da Guarda, e nós temos também a própria Polícia Militar Ambiental. Através do CIOPS 190 você faz a denúncia também sobre as pessoas que você viu ateando fogo. Na quarta-feira, nossa equipe flagrou mais um incêndio. O fogo ainda queimava e a fumaça era intensa em uma região que fica próxima do anel viário, trajeto que corta a cidade de Dourados e é feito diariamente por caminhoneiros e motoristas, o que pode atrapalhar a visibilidade de quem está na rodovia e causar, inclusive, acidentes graves. E esses incêndios, eles provocam a fumaça tão densa que dificulta e até impede a visibilidade dos motoristas e pode gerar um acidente de consequências inimagináveis. Rango Solidário. Este é o nome de um projeto social que distribui marmitas e alimentos para famílias carentes. Olha só. A pandemia deixou muitas famílias no Brasil em situação de vulnerabilidade. Em Dourados não foi diferente. É cada vez maior o número de pessoas pedindo ajuda da sociedade. Diante desse cenário preocupante, um grupo de amigos resolveu criar o projeto Rango Solidário e toda semana prepara marmitex e doa alimentos para uma das comunidades carentes de Dourados. É nesse espaço que o grupo de amigos se une para preparar os alimentos. Aqui, amor, carinho e solidariedade são temperos que nunca faltam. Juni Torres, que é a idealizadora do projeto, não imaginava que em Dourados haviam tantas favelas com famílias passando necessidades básicas. Não imaginava, aliás, que essa comunidade fosse uma favela. E é uma favela. É casinha feita de pallet, com lona e pedaço de telha. E provavelmente não tem água encanada. Ela acredita que mais pessoas podem desenvolver ações similares em outras comunidades carentes da cidade e ajudar a minimizar o sofrimento dessas famílias. Pessoas que são amigos, que sabem que podem ajudar, que podem fazer uma comida aqui, entendeu? Levar umas marmitas ali. A princípio a gente queria levar na praça. Aí a gente viu que na praça não tinha essa demanda. Eu acho que no dia a dia a gente vai construindo, né? Estamos tentando agregar mais pessoas para que haja mais doação para fazer as cestas básicas. Porque não adianta ir lá com uma marmita por semana. Então você tem que deixar um ranguinho para que eles tenham pelo menos por uns 10 dias. O grupo geralmente se encontra no hostel da família de Sofia, onde prepara as refeições e sai para fazer a entrega. Está sendo de muito aprendizado para a gente, porque a gente não sabia que ia ser tão difícil, né? Que a gente ia encontrar tanta gente precisando e que a gente ia precisar cada vez aumentar mais a ação para conseguir atender eles. Outras pessoas também podem participar dessa corrente do bem, com doações e até se colocando como voluntário. Dessa forma, mais famílias poderão ser beneficiadas. Eles podem entrar em contato pelo número 67 98121 9413.
E agora uma história emocionante que serve de inspiração para muita gente. Uma empresária de Campo Grande precisou raspar o cabelo por causa de um problema de saúde. Mas ela não esperava que a família inteira também fizesse o mesmo para mostrar que o amor e a fé vencem qualquer obstáculo. Esta é Fernanda, uma mulher forte que teve um momento difícil na vida. Precisou raspar a cabeça. Ela conta que desenvolveu uma doença chamada alopecia areata total. A alopecia areata ela é uma doença autoimune. Ela tem um âmbito extremamente emocional. Então, ela pode vir acompanhada de uma outra doença autoimune, que no meu caso veio acompanhada da tireoide Hashimoto. E devido a emoções, mesmo estresse, tristeza, ela começa a se expressar através da queda de cabelo. Tudo piorou quando Fernanda descobriu a infertilidade. Em um mês, ela perdeu 90% dos cabelos. Foi então que tomou aquela que seria uma das decisões mais difíceis. A fase de aceitação, eu acho que é a pior fase que existe, porque eu entender que, de fato, eu estava perdendo todo o meu cabelo, me trouxe um desespero muito grande. Eu acordava e dormia pensando que eu ia perder meu cabelo. Quando eu aceitei, aí eu já me desapeguei. Falei, então vamos raspar logo, já que eu tô aqui, já que eu tô perdendo tudo. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra toda a preparação. Ela estava pronta, mas sozinha seria mais difícil. O que ela não esperava era que a irmã, gêmea, iria unir forças. Eu disse, cortando o cabelo, não, mulher, não precisa. Eu vou, sabe por quê? E naquele momento, tudo começou a se transformar. Isso aqui, menina, não perto da outra isso aqui, ó, não é nada pra mim. Eu vou ficar igual você, do jeito que eu fazer. Sua dor é minha dor, tudo que você passa é meu passo. Eu te amo, mãe. Isso aqui não é nada. Não foi fácil a decisão, vieram muitos medos na minha mente, mas toda vez que eu media ali, né, os argumentos que a minha mente dava para mim, sempre o meu amor por ela ficava maior. E aí, naquele momento que eu peguei a tesoura e comecei a cortar as partes principais, que foi a parte da frente já, a primeira que eu peguei, eu senti uma alegria muito grande e todos os medos sumiram naquele momento. Afinal, ela teve um chamado. Gêmea sentia a dor da irmã. Tive os mesmos sentimentos dela, os mesmos pensamentos que ela teve a respeito do medo da doença, as mesmas coisas que ela pensou, eu estava sentindo. Só que eu percebi que a minha posição era uma posição de intercessão por ela. Mas ainda faltava uma energia que veio do marido. Ele também raspou a cabeça em homenagem àquela que o inspira todos os dias. A Fer, ela é tudo para mim hoje, depois de Deus, né? E assim, ela me ensina todos os dias, sempre me ensinou com a determinação, com a garra dela. E quando eu vi ela passando por tudo isso, eu falei assim, ela me surpreendeu ainda mais. E mais, o final do vídeo mostra o pai dela também careca. Pai, irmã gêmea, marido, Fernanda. Muitas pessoas, uma vida de união. Em época que se fala de radicalismo em diversas áreas, esta família dá uma lição. Por que não usá-lo também no amor? Nós precisamos amar com radicalismo. O que é isso? É você se doar, é você se entregar pelo próximo. Porque a vida é só uma. Vocês perceberam que esse momento aí, muitas vezes pode ter uma conotação, digamos assim, de tristeza. Mas aqui não, foi só de alegria, foi uma divulgação do amor verdadeiro. Pessoas que estão passando pelo que eu estou passando, têm outras enfermidades, estão desesperançosas, talvez com problemas pequenos, sabe? Elas estão agoniadas e vendo o problema que eu estou passando. Não tenho como ficar desse jeito, permanecer desse jeito. Isso me deu esperança. Família linda, né? Um grande exemplo aí. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!